Você sabia que uma simples feijoada quase mudou completamente a eleição de 2018? Num encontro secreto articulado por Delfim Neto, Ciro Gomes, Fernando Haddad, Bresser Pereira, Mário Sérgio Conte e o próprio Delfim se reuniram para discutir uma aliança que poderia ter impedido a vitória de Jair Bolsonaro. Agora, você vai descobrir detalhes nunca revelados. Como nasceu a tentativa de unir Ciro e Haddad? O papel decisivo de Delfim Neto nos bastidores. Por que essa articulação fracassou? E o que tudo isso tem a ver com 2026 e 2030, quando o nome de Gabriel Galípolo surge como possível sucessor de Lula? E nesta entrevista reveladora, conduzida pela jornalista Mara Luque, do canal My News, o professor e economista José Márcio Rego traz análises profundas e revelações impactantes sobre a política e a economia do Brasil. Prepare-se. Os bastidores que você nunca ouviu começam agora. E talvez, depois de entender esta história, você enxergue por que Galípolo pode ser o próximo presidente do Brasil. Não te esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Professor, conta a história da feijoada. Que história é essa da feijoada presidencial? Na verdade, é algo que nós temos que atribuir ao saudoso e poderosíssimo Delfim Neto. Nos últimos 10 anos da vida dele, eu tive o privilégio de conviver uma vez por mês, frequentar o escritório dele perto da FAP. Você conheceu lá, né? Conheci. Uma casa simpática. E lá a gente discutia economia, basicamente 90% economia, e também política. Depois íamos, uma vez por mês, íamos almoçar, teve meses que fizemos 3 em época da eleição. E íamos discutir política também. E próximo da eleição de 2018, eu falei, Delfim, se os meninos não se unirem, nós vamos perder. Perder para o Bolsonaro. Ele falou, eu também acho. Eu falei, eu tenho uma ideia, vamos fazer uma conversa, você e eu, para ver se eles se compõem, pô. Esquece os partidos, né? Vamos nós dois. Ele falou, pô, Rodrigo, boa ideia, chama eles aqui. Os meninos, no caso? Os meninos eram o Ciro e o Fernando Haddad. Aí liguei para o Ciro, liguei para o Haddad e falei, ó, quero uma reunião com vocês. Qual que é o tema? Pô, o tema, vamos discutir literatura, pô. Discutir eleição. Bom, não falei que a proposta, né? A proposta, você fala antes, é capaz dele... Bom, foram. Aí confirmaram, eu falei, puta, eu preciso testemunha. Senão, se der certo, nós vamos ganhar. E ninguém vai dizer que a ideia foi minha. Aí liguei para o Mário Sérgio Conte. Mário Sérgio, vai ter uma reunião, Delfim, eu, Haddad e Ciro. Mas posso ir? Pode, eu estou te convidando, pô. Mas é no escritório do Delfim, você que está me convidando? Eu falei, a laje não é minha. Mas a feijoada e o som, né? O pagode, né? O pagode é meu. E o Mário Sérgio foi. Aliás, aquele dia eu mostrei, né? E foi. E nós falamos... chamei o Bresser também. Para ter mais um peso, né? Então, Delfim, Bresser, e esse que vos fala, modestamente esse que vos fala, e 1h30. E saímos com um certo otimismo. Mas no fim não deu, e é o que prevíamos. Como foi essa conversa do Ciro com o Haddad? O Haddad, o Ciro respeita o Haddad, gosta do Haddad, respeita. E a recíproca é verdadeira. São 2 caras idôneos, né? São 2 caras preparadíssimos. O Ciro até se preparou mais do que o Haddad, mais velho, e se preparou mais para a presidência. O Haddad saiu candidato 28 dias antes e fez bonito, porque foi para o segundo turno, né? O Haddad fez bonito. Ele saiu candidato 28 dias antes, mas não deu certo. Mas também eles não controlavam o partido, não dava. Entendeu? A conversa entre os dois rolou. Os partidos é que... Não, a conversa foi maravilhosa.
Nós saímos, Delfim, Bresser e eu, até o Mário Sérgio, nós saímos assim, bastante otimistas. Porra, nós vamos ganhar. Nós vamos ganhar. Se sai os dois, não importa se um na cabeça, outro na... Aí a proposta, vocês dois acertam. É um óbvio ululante, né? Mas às vezes é bom ulular o óbvio. E na política é bom ulular o óbvio. E nós saímos achando que... Mas não deu. E ele foi para o segundo turno, o Haddad. Entrando 28 dias, a força do PT não é mole, né? Agora, professor, e 2026? Quem que você vai convidar para essa laje, para essa feijoada? Não, 2026 ainda não temos um... Tem 3 hipóteses, viu? 3 hipóteses. Eu preferiria... Daqui a pouco você volta a fazer a pergunta, eu vou ver se eu posso te falar. Mas para 2030 eu posso, se você quiser. Quero. Deu uma briga. Eu quero ter o privilégio de ser o primeiro cara que fala. Eu não sou o primeiro, eu sou o segundo, porque você, no lançamento do livro do Luiz César Fernandes, você, ex nihilo nihil, né? Em latim, do nada, nada provém. Você, do nada, você falou, ó, Gabriel Galípolo é presidenciável. Você não falou que ele vai ser o presidente, porque em política também. Mas você falou, 2030 o Gabriel Galípolo é candidato. Você falou do nada. Aí eu falei, puta, eu também acho. Lembra disso? Lembro. Lá no café, né? Que tava Henrique. O Henrique, que só lembrou de mim depois de meia hora. Eu acho que fui teu aluno. Que merda de professor que eu fui, né? Porque o cara depois... Ele não falou, eu acho. Ele falou, eu fui teu aluno. Não, ele falou, você que não lembrou dele. Eu falei, não, é verdade. Eu falei, eu acho que eu lembro, tô lembrando vagamente de você. É verdade. Mas você cantou, verdade, não tô, você, e aí, Galípolo é... Você quer que eu te fale um negócio? Quero. Galípolo é o próximo presidente do Brasil, depois de 26. Gabriel Galípolo. Estou te falando... Eu não sou profeta, é prognóstico. Então, professor, quando eu falei isso, na verdade, eu estava falando, algumas conversas que eu tive com algumas fontes que estavam me falando que Lula está muito próximo a Galípolo e que isso tem gerado ciúmes em Haddad. Mas gera. Eu, no lugar do Haddad, também sentiria. Sabe o que aconteceu? Uma química. Porque os dois são muito parecidos. Do que eles são parecidos? São gerações diferentes, trajetórias diferentes, mas os dois são estupidamente inteligentes, mas o Lula, você falar que o Lula é burro é brincadeira, o Lula não tem cultura, é diferente. É a frase do Milor Mordaz, a frase do Milor Fernandes. O problema do Lula é que a ignorância subiu a cabeça, lembra? De um preconceito, né, do Milor, mas a frase é maravilhosa. O Gabrielzinho Galípolo tem a inteligência do Lula, que é excepcional. A inteligência do Lula é excepcional. É a inteligência política, então. Só que ele tem cultura, a ambição é parecida, que para político a ambição é importante. É importante. Veja, vamos fazer um retrospecto de pouco tempo. Depois, se você quiser, eu falo. Tá, vou para trás. Primeiro, isso eu sempre falo, um curso Intérpretes do Brasil, as aulas eram terça e quinta, PUC. Falei, olha, na quinta-feira nós vamos discutir Rangel, elementos de economia do projetamento, inflação brasileira e... Inflação brasileira, elementos de economia do projetamento... e uma perspectiva nacional, que é uma coletânea de artigos nacionalistas que ele fez para a última hora, que eu editei, com apoio, a minha editora Bienal e o BNDES. Bom, de terça para quinta. Então deu um texto de um dos livros, um capítulo do outro. Na quinta-feira, Gabrielzinho Galípolo. Começo do semestre, segunda aula. Professor, Gabriel Galípolo, professor, fez uma pergunta que eu tinha a resposta, mas eu vinha estudando Rangel 14 anos. Ele fez a pergunta de terça para quinta.
Terminou a aula, e acho que ele até achou que eu era gay, né? Esse professor é boió. Eu falei, você vai almoçar onde? Eu ia almoçar com o Beluso. Você tem compromisso para almoçar? Não, então você vai almoçar comigo. Galetos, Alameda Santos com Augusta. Não tem mais. Aí ele foi, aliás, ele deu carona, foi com o carro dele. Tá de carro? Tá, então. Beluso, esse menino, que apresentou o Beluso, ali pro Beluso, esse menino, juro por Deus, esse menino vai ser presidente ou do Banco do Brasil ou do BNDES. Do nada, eu falei. Errei. Ele virou presidente do Banco Central. Bom, aí eu tive a ideia que eu te falei da eleição do Serra, eleito prefeito, e ele foi assinar em cartório, saudoso, eu gostava dele, Gilberto Dimmenstein, morreu cedo, né? Câncer. O Gilberto Dimmenstein fez ele assinar em cartório que ele ia cumprir o mandato, e ele queria ser candidato a governador, ele tinha perdido a presidência, e a vez era do Alckmin. E ele estava deprimido, eu tive 2 conversas com ele, sou amigo do Serra. E aí de madrugada eu falei, pô, tive uma ideia simples. Eu estava relendo A Sombra das Chuteiras Imortais, do Nelson Rodrigues, e tem a máxima do Neném Prancha, que vale para o futebol e vale para a política. No futebol e na política, quem desloca tem preferência. E quem pede, recebe. Você vai para a área e você fala, dá! Vai! O cara cruza a bola, você dá uma cabeçada e pode fazer gol. Você tem que deslocar. Falei, se o Serra fingir que vai para a presidência, ele não podia, porque era a vez do Alckmin. O Alckmin vai pedir, pelo amor de Deus, para ele virar candidato a governador, que já tinha 5 candidatos. Um deles era o Zé Aníbal. Tinha 5 candidatos. Uma ideia simples, eu tive de madrugada. No dia seguinte eu falei com o Beluso falou, a ideia é simples, mas é boa, Zé. Mas vamos falar com os russos. Aí nós fomos no Serra prefeito, o Gabrielzinho foi guiando. Aí ele teve que, depois da reunião, sair de ré, queimou toda a frição. Ele falou, professor, acabou com a minha frição, né? Aquela subida do Palácio Matarazzo, né? E aí, eu vou contar, fizemos o Serra governador, e o Serra falou, Zé, mas escolhe 3 secretarias, indiquei 3 secretários. Um deles foi o Zé Luiz Portela, fui eu que indiquei, de transporte metropolitano. Falei, Portela, o Gabrielzinho vai te assessorar. Eu vi em 34 dias, o Gabriel Galípolo, em 34 dias, era o secretário de transportes metropolitano. É fenômeno. O menino é fenomenal. Não fui eu que apresentei ele para o Lula, e nem o Beluso. Ele era presidente do Banco Fator. O Lula, todo ano, eu fui umas 6, eu não sou petista nem. Eu fui todo ano, no Natal, o encontro dos catadores de papéis. Tem um nome. Sucateiro lá. Sucateiro de papel. E o Gabrielzinho foi. Pedagogia do erro, mas teve. Então eles são sortudos. Eles voltam, monumental. Uma ajuda muito grande do Gustavo Franco, teve um papel, não só como policymaker, mas o Gustavo Franco, Gustavo Henrique Barroso Franco, é um menino brilhante, premiado no mestrado, Aralamo Simeonides, premiado o doutorado dele em Harvard, e ele estuda isso também, né? Ajudou muito. Depois o Fernando Henrique defenestra e chama o Chico, que é meu amigo, que ficou conhecido como Chico Breve, né? 18 dias no Banco Central. 18 dias! Alan Greenspan ficou só 18 anos no Banco Central norte-americano. Mas foi o momento do fim da... Mas a crítica que se faz ao André, uma parte, é porque ele ficou rico. Mas ele ficou rico não... Ele era banqueiro. Ele era sócio do Luiz Carlos Mendonça no Banco Matrix. Exatamente. Agora, ele é rico. Mas qual o problema? Você vai criticar o cara porque ele é rico? Você vai me criticar... Eu não tenho a riqueza dele, mas tenho um pouquinho de dinheiro.
Você vai me criticar, vai me desqualificar academicamente porque eu tenho um pouco de dinheiro? Não pode. Professor, a Vamos gente já estourou Esgorou. todos os tempos. Foi Posso bom? fazer mais uma pergunta? Foi bom ou não? Foi ótimo. Ele não está com cara de que gostou. Não, mas é que a cara dele é assim. Não, é que ele está preocupado com a técnica. Não, eu queria saber se o país, se o Brasil, Quando é que vai ao ar isso? essa semana, Essa semana? se o Brasil caiu, está caindo, vai cair na chamada armadilha da renda média. Olha, eu acho que é inevitável. Mas vamos combinar uma coisa? Vamos combinar, não? Vamos reconhecer uma coisa? Ela que me perdoe, eu sou fã dela, ela fez matérias comigo na Unicamp. Ela fez matéria comigo, 2 cursos. Me perdoa. Uma pessoa adorável e tal. Mas nós tivemos governos ruins, né? Dilma Rousseff, Bolsonaro, Itamarzinho, tadinho, ele teve o mérito Do Plano Real. do Plano Real. Mas nós não tivemos bons. Os próprios governo militar, João Batista de Oliveira Figueiredo, o sobrenome dele é João Batista de Oliveira Figueiredo, quero que o povo me esqueça, o povo esqueceu dele, né? Nós faltou governantes. Vamos fazer uma homenagem a ele e para de falar. O cara cogitou, construiu e passou a faixa na capital que ele construiu. Brasília. Juscelino Kubitschek. Lá atrás, ele bolou, já estava nos projetos antigos, diversas pessoas, mas ele tirou. Cadê o trem-bala da dona Dilma aqui? Cadê o trem-bala? Mas nem o trem-bala de Rio a Campinas, cadê? Porra, o cara fez a capital nova e passou pro Jânio lá. Tá faltando governante, filha. Ah, isso não é periférico. Não é periférico. Tá faltando governante. Tá faltando governante. Entendeu? Faça a sua pergunta. Professor, o senhor tinha comentado sobre os uruguaios, que tanto no futebol quanto o senhor não concluiu. Uruguaio não é mole, não. Como é que é o nome daquele menino Luiz? Soares. Que mordeu a orelha ou mordeu a orelha, não? Igual Deu uma mordida no cara, no braço. dele. Quem mordeu a orelha foi o Tyson, né? Que mordeu a orelha do Holyfield, né? O Uruguai não é mole, não. Eu tenho uma empresinha no Uruguai, tenho conta no BRO, Banco da República Oriental do Uruguai. O Uruguai não é mole, não. Aliás, tem um slogan. Não é mole, não. Para o bem ou para o mal? Não é mole. Ó, tem um slogan assim. No se olvide jamás. El fuego tiene una mitad fría. Isso serve muito para o Uruguai. Isso é um elogio, mas você pode pegar como... No se olvide jamás. Não se esqueça jamais. El fuego tiene una mitad fría. O que quer dizer o seguinte? Vamos fazer uma homenagem ao Gabrielzinho Galipo. Frio. É fogo. Frio, sabe jogar, sabe calcular. Ele sai da presidência de um banquinho, Banco Fator, um banco pequeno. Ele saiu da presidência de um banco pequeno, não tendo doutorado, mestrado na PUC, não PUC Rio, PUC São Paulo, certo? E vira presidente do Banco Central. E está indo bem. E vai ser o presidente do Brasil em 2030. Pronto. Professor, muito obrigada pela entrevista, pela conversa, pela aula e pelo livro. Eu ganhei um livro do professor, um livro que foi feito em homenagem aos 70 anos dele. Agora eu quero um autógrafo. Boa. Você sabe, Mara, que eu sou teu fã há tempo eu queria te conhecer pessoalmente e te conheci lá no livro do, né? Do Luiz César. A Mara Luque, a quem admiro. Verdade isso. Há muito tempo, você vê os erros? Com H. Há muito tempo? Com H. Não, vou por faz muito tempo. Eu tangencio, né?
Faz muito tempo, pode ser? Pode. Amara Luque, a quem eu cometo erros de português, francês, inglês, alemão, verbal então. Amara Luque, a quem admiro faz muito tempo. E a quem conheço pessoalmente uma semana? 2. Mente. Menos de 20 dias, mas que se tornou minha amiga de infância. Amo você, viu? Passei a amá-la. Não, já gostava, agora passei a te amar. Amiga de infância. Você é inteligente, simpática, profissional de primeira. Com a gratidão. Eu tenho a letra bonita, não tenho? Tem. Linda. Gratidão do Zé Márcio. Rego. É rego, viu? Não é bundão. É bundão, mas é rego. Puta, Pô, professor, vou colocar no meu currículo. Tem horas que eu acho que eu sou um puta de um bundão. Eu levei um pé na bunda, você sabe, né? Depois de 43. Você sabe? Eu contei lá. Contou. E aí meus amigos falam, porra, Zé, estamos achando que você é o pior homem de São Paulo. A tua mulher pagou uma fortuna para ficar livre de você. Filha da... Hoje é? Não grava isso não, César. Não, pode gravar. Dia 2. Pode gravar. Eu fiquei 6 meses, viu, Marisa? Ela veio na minha homenagem. A mãe dos meus filhos, maravilhosa. Eu, no lugar dela, já teria pedido antes. Olha ele rindo. Eu teria 43, ela aturou, né? Ele adorou essa história. Quem? É. Eu também gostei. O meu bolso gostou. Conta do Chico aí. A do Chico? Jingle. Mas você quer por aí? Não, não. Ué. Então põe. Tinha uma reunião. Fernando Henrique, Serjão. Eu era office boy de luxo, né? Mas eu apitava. E o Serra, um monte de gente. Sai ou não? Acho que o Bolívar estava, viu? Acho que o Bolívar estava. Porque o Bolívar não era do SEBRAP, era do outro coisa, mas ele Mas era muito ligado a essa muito ligado turma. ao Fernando Henrique. Fernando Henrique respeitava ele respeitava o Fernando Henrique a vida inteira. E aí, sai ou não sai? Não, que eu também falei, não, tem que sair, professor, tem que sair candidato. Sai. Mas eu vou perder. Vai perder, eu e todo mundo, vai perder. Eu sou bom de programa, vai perder. Mas o Montoro vai ganhar. Eu sou bom, todo mundo lá também falou. O Montoro vai ganhar e o senhor assume como suplente, pô. E tem mais, hein? Se o senhor sair, eu arrumo o jingle do Chico Buarque. Falei, cara. Eu arrumo o jingle. E aí passou uma semana, eu fui com o Sergito, que foi meu professor, e o Chico faz em 45 minutos. A gente não quer mais, cacique. Tá gravando? Tá. A gente não quer mais, cacique. Vou imitar a vozinha do Chico. Você conversou com ele há pouco tempo? Conversa. Foi meu professor na graduação. E ele, tava Maílson, e ele, a questão, a conversa, um jantar, enfim, a conversa em torno da questão fiscal. Maílson muito preocupado, o ministro Maílson muito preocupado, dizendo que tem um problema sério aí na frente. O professor José Roberto preocupado também, não tão pessimista quanto Maílson, estava Bolívar Lamounier mais pessimista que todos, como ele diz, eu sempre tenho que estar mais pessimista. Mas enfim. Interessante, deixa eu só fazer, ao mesmo tempo, faço uma homenagem ao Bolívar, né, mulher? Interessante como um grupo da mesma geração, da mesma sala, em Minas, tudo com ar. Bolívar, Edmar, Alquimar, tudo. Alquimar estava no jantar também. O Alquimar,
Encontrei ele em Higienópolis, ele mora em Higienópolis também. Bolivar, Edmar, Alquimar, Vilmar Faria. E estou esquecendo mais um. 1, 2, 3, tá? Todos. Bolivar, Edmar, Alquimar e Vilmar da FACE, Faculdade de Administração, Ciências Econômicas de Minas. Uma geração, veja, Edmar, a Academia Brasileira dele, Edmar Lisboa Baixa, um monstro, né? Edmar Lisboa, Alquimar, Vilmar e o Bolívar é em sociologia. E Bolívar colocou uma coisa que é o seguinte, ele falou, olha, existe um problema urgente que tem que ser, nós já perdemos todo o timing, agora tem que agir o governo, enfim, tem que entrar as forças políticas, a elite econômica, intelectual, enfim, tem que se organizar, porque... Isso vai ser feito o seguinte, ó, eu vou falar o que eu estou pensando. Se é verdade que o Lula vai ser reeleito, vai ser apertado na hora H, mas é o Lula. Aí é o último dele. Aí o Lula vai pegar a questão fiscal a sério, entendeu? A sério. Veja, você reparou que a taxa de juros está altíssima, está mais alta do que da época do Roberto Campos Neto. Roberto Campos Neto fala isso com os amigos, ele encontra os amigos fala, a minha era... Era assim, mas você via o Lula reclamando? Não é estranho? Não é estranho? Tá. Então eu vou dizer uma coisa. Há um gap temporal. Se você... Agora é política, não é política econômica. Se você reduz a taxa de juros agora, isso eu estou falando, tá? Não é que eu ouvi do Gabriel Galipo. Se você reduz a taxa de juros agora, que é bom para a economia, para o processo eleitoral está muito longe. Então, fazendo política monetária com um bias de política mesmo, partidária e eleitoral, é bom você começar a reduzir maio do ano que vem, junho, julho, a eleição é outubro, né? Agosto. Aí você reduz para valer. Aí você pega o benefício do... Entendeu? Então tem alguma coisa aí. E o Lula não está reclamando. Está reclamando? Não está. Tá, quanto está a taxa de juros? Quanto está a Selic? 15. Então... Agora, quem você acha que vão ser os personagens centrais em 2026? Qual é o cenário que você traça? Você está vendo Ciro agora? Essa semana, a briga do Ciro, o Ciro sendo apoiado no Ceará por um bolsonarista, a Michele batendo, os filhos do Bolsonaro brigando com a Michele. É o seguinte, o Ciro dessa vez vai ganhar, porque é Ceará, né? Ceará não tem para ninguém, é Ciro. O Ciro é uma legenda, né? O Ciro Gomes é uma legenda. O Ciro é preparadíssimo, o Ciro é honesto. Você vai dizer, não sei, é honesto. Você pode dizer a frase do Jorge Benjor, né? Malandro que é malandro, é honesto, nem que for por malandragem. Não sei quais as razões dele ser honesto, mas ele é honesto, o Ciro. E é inteligentíssimo. Tem um gênio terrível, né? Eu gosto de conversar com o Ciro, que eu me sinto normal, né? É um gênio difícil, mas é brilhante e é uma nova coisa. Agora, eu acho que Tarcísio é o candidato. Por quê? Tem um personagem que é importantíssimo, todo mundo reconhece, mas esquece de ver a dimensão. Um dos maiores jogadores da política é o Gilberto Kassab. E para o Gilberto Kassab, que sabe que nunca vai ser presidente da República, ele queria ser presidente da República, ele conseguiu ser prefeito, né? Veja o negócio da Cidade Limpa, lembra? Ele foi e ganhou. Ele só assumiu a prefeitura porque era vice do Serra, é verdade. Mas depois ele ganhou, ele foi reeleito. Ele quer ser governador de São Paulo, e vai ser governador de São Paulo, Gilberto Kassab. Mas para isso, o Tarcísio não... Entendeu a jogada? Tarcísio é o candidato... Olha o que eu estou te falando. Que mês que nós estamos? Nós estamos em dezembro. Eu ia falar novembro. Dezembro. O candidato da direita é, por uma série de razões que eu não vou ficar falando aqui para não cansá-la, é o Tarcísio. Não estou falando que eu morro de amores e nem que eu estou apoiando.
é o Tarcísio. Na hora da onça beber, o Caiado, que é para a direita é um nome forte, mas a idade e está restrito a... Não adianta. O governador de São Paulo, em qualquer momento da história, é um candidato fortíssimo para... Então é o Tarcísio. E Ciro na política, quer dizer, ele entra como governador do Ceará e aí ele terá chances à presidência? Você muito bem lembrado. Muito bem lembrado. Muito bem lembrado. Você é terrível. Em 30, porque ele não é tão velho, né, filha? Que idade vai ter o Ciro em 30? Que idade? Sei. Setentinha, 71, 72, vê aí, Ciro. Ciro nasceu, ele é mais novo que eu 3 anos, acho. Vai ter uns... 4. Que ano nasceu Ciro Gomes? Ciro Ferreira Gomes. Que ano? Vai ter 73. Um menino. O Lula não está com 80? Então, muito bem lembrado, parabéns. O Ciro é o nome em 30, mais um nome. Ciro, Gabriel Galípolo. Sabe uma menina que ela é interessante? Simone Tebet. Para 30. Mas Simone Tebet não acabou se apagando nesse governo? Não, mas é que num governo que tem um ministério complicadíssimo. O Rui Costa dando tiro no Haddad. Não, ela está indo muito bem. E tem um menino que ajuda ela, a dobradinha, eu diria a dobradinha. João Vilaverde. Esse menino é um brilho. Ele é muito bom, né? Muito bom. E os dois jogam juntos. Simone Tebet é um nome para 30. E tem um apelo de ser mulher, de ser inteligente, ficha limpa. E ela teve uma participação na campanha do Lula ali na frente, muito importante. Não é gozado, né? O pai dela era meu amigo. Aliás, ela era adolescente, ela foi na inauguração da minha usina em Rio Brilhante, agora é Nova Alvorada do Sul, que nós loteamos, virou município. E eu lembro dela, adolescente, foi na inauguração da minha usina. Mas não é sentimental. A Simone é um nome que pode... Porque Marina já acabou, né? Marina... Agora, professor, falamos de política. Então, 30, temos Ciro, se ganhar, Ceará. Se perder Ceará, acabou. Politicamente, ele pode dar aula. Mas as chances dele ganhar o Ceará são enormes. Enormes. Ele é o novo governador do Ceará. É o novo governador do Ceará. E principalmente com o apoio do Tasso. Né? Tasso. Porque eles nunca romperam, você sabe disso. Nunca. Nunca. Nas maiores crises... E a ida dele para o PSDB foi articulada pelo Tasso. Porque também já vendo que a legenda que ele vai, em 30, ele sairia pelo PSDB. O Ciro é bananeira que ainda dá cacho. O Ciro é bananeira que dá. Ciro Gomes, Tarcísio, Gabriel Galípolo, Simone Tebet. Bom, e a esquerdona... Talvez. E o PT? O PT é o Galípolo, né? Galípolo sairia pelo PT? Seria pelo PT ou uma joint venture, né? Ele precisaria se filiar ao PT. Isso não é problema. Agora vamos falar de economia. Economia. A industrialização. Esse é um ponto que o Ciro, inclusive, bate muito e com muita propriedade. Ele fala, olha... Nós perdemos o bonde. O atingimento, né? O catch-up. Vejam, a Coreia... Porque havia toda uma ideia de que... até uma reflexão interessante que está já na dependência e desenvolvimento da América Latina. Que era possível... Interessante o Fernando Henrique. Era possível ainda, de forma dependente, associada, era possível ainda os periféricos serem desenvolvidos. Ele tinha razão. Isso ele falando, o Faleto, 68 e 69. Mas Simone Tebet não acabou se apagando nesse governo? Não, mas é que num governo que tem um ministério complicadíssimo. O Rui Costa dando tiro no Haddad. Ela está indo muito bem.
E tem um menino que ajuda ela, a dobradinha, eu diria dobradinha, João Vilaverde. Esse menino é um brilho. Ele é muito bom, né? Muito bom, e os dois jogam juntos. Simone Tebet é um nome para 30, e tem um apelo de ser mulher, de ser inteligente, ficha limpa. E ela teve uma participação na campanha do Lula ali na frente, muito importante. Não é gozado, né? O pai dela era meu amigo. Aliás, ela era adolescente, ela foi na inauguração da minha usina em Rio Brilhante, agora é Nova Alvorada do Sul, que nós loteamos, virou município. E eu lembro dela, adolescente, foi na inauguração da minha usina. Mas não é sentimental. A Simone é um nome que pode... Porque a Marina já acabou, né? Marina... Agora, professor, falamos de política. Então, 30, temos Ciro, se ganhar, Ceará. Se perder Ceará, acabou. Politicamente, ele pode dar aula. Mas as chances dele ganhar o Ceará são enormes. Enormes. Ele é o novo governador do Ceará. É o novo governador do Ceará. E principalmente com o apoio do Tasso. Né? Tasso. Porque eles nunca romperam, você sabe disso? Nunca. Nunca. Nas maiores crises... E a ida dele para o PSDB foi articulada pelo Tasso. Porque também já vendo que a legenda que ele vai, em 30, ele sairia pelo PSDB. O Ciro é bananeira que ainda dá cacho. O Ciro é bananeira que dá cacho. Ciro Gomes, Tarcísio, Gabriel Galípolo, Simone Tebet. Bom, e a esquerdona... Talvez. E o PT? O PT é o Galípolo, né? Galípolo sairia pelo PT? Seria pelo PT ou uma joint venture, né? Ele precisaria se filiar ao PT. Isso não é problema. Isso não é problema. Agora vamos falar de economia. Economia. A industrialização. Esse é um ponto que o Ciro, inclusive, bate muito e com muita propriedade. Ele fala, olha... Nós perdemos o bonde. O atingimento, né? O catch-up. Vejam, a Coreia... Porque havia toda uma ideia de que... até uma reflexão interessante que está já na dependência e desenvolvimento da América Latina. Que era possível... Interessante o Fernando Henrique. Era possível ainda, de forma dependente, associada, era possível ainda os periféricos serem desenvolvidos. Ele tinha razão. Isso ele falando, o Faleto, 68 e 69. Quer uma prova? Aliás, tem um artigo maravilhoso que eu recomendo para todos, que está é a conferência dele em Washington, maio de 95. Ele fazendo um adornamento da teoria da dependência. O Fernando Henrique, já como maravilhoso, recomendo para policymakers, para alunos, está na REP. Aliás, o Bresser e eu, uma conferência dele, que falamos, vamos publicar. A Coreia conseguiu fazer isso. Chegou tardio, o capitalismo tardio, né? Chegou tardiamente e foi. Nós perdemos o time. Não dá mais. Não dá mais. Não dá mais. Agora, o que dá para fazer é melhorar a distribuição, porque esse país é de uma injustiça, né? Então dá para mexer aí e tal. Mas perdemos, infelizmente, eu sou cético, o Bresser também é. Só o Ciro que tem ainda um resto de otimismo. Fala. Desculpa, você falou da desigualdade, né, desse país, que é um problema seríssimo. É um problema. E você teve governos de esquerda. Mas sabe que é o problema? E não resolveu isso. Mas sabe que é o problema? Nem endereçou. O problema é o seguinte. E aí Joaquim Nabuco tinha razão. Para falar um país estruturalmente não fica impune. Escravidão. Veja que toda a reflexão do Fernando Henrique, capitalismo e escravidão no Brasil meridional, não é? Escravidão. Então, você explica, não explica tudo, mas estruturalmente você explica grande parte da injustiça social, que é estrutural. Só agora o negro, com políticas interessantíssimas, né? E também mérito não só a concessão da elite branca, não isso. O movimento negro de conscientização
Mas não é mole, não é mole. É coisa... O Joaquim Nabuco falou, isso aí vai ficar na história por séculos. Ele chega a falar em 200 anos. É a consequência de... Então, veja, um país que vem com escravidão, industrialização tardia. Tardio. Né? E ainda perdeu a oportunidade. Teve uma janela que a Coreia... Porque qual a sacada da Coreia, simplificando? Eles fizeram, e vou pegar uma indústria só para ficar bem pedagógico. A industrialização coreana, ela foi feita não só para atender um robusto mercado interno, porque o nosso mercado interno também, em uma altura, ficou robusto. Vamos pegar a Hyundai. Nós vamos produzir carro, é a originalidade da cópia, né? Eles olharam os japoneses com Honda, com quais as marcas de japoneses? Honda de carro. Toyota. Fala mais uma. Tem um Jack Motors agora. Né? Não, esse é... Qual é mais? Nissan. Nissan. Vamos ficar com esses três. Apesar que Nissan fez joint venture com os franceses. Renault, Mas tudo bem. Os japoneses falaram, vamos olhar como é que é o carro e fazer coisa melhor. Carro mais durável tanto, mais econômico e com todos os trick-tricks que os carros americanos. Quebrou Detroit. Tá. Os coreanos fizeram a originalidade da cópia. Mas aí eles fizeram, vamos pegar a Hyundai só para... Nós vamos produzir para o mercado interno, mas não vamos produzir só para a Coreia, nós vamos produzir para o mundo. Aí deu escala, você pegar a Hyundai, tá aí a Hyundai, né, Zé? E outros setores também. Então, isso nós não fizemos. Só outra empresa, a WEG, por exemplo. A WEG produz motor elétrico para o mundo. Hã? A Embraer para o mundo. Quando você produz já ex ante, com tecnologia e preocupado para você atingir o mundo, aí dava, entendeu? Nós perdemos essa visada. A turma põe culpa no governo militar, também é verdade, porque também não foi... Isso o que a gente tinha... Isso foi motivo de muitas discussões, porque o Delfim foi policymaker durante muito tempo. E nós fazemos muitas reflexões sobre isso, né? Porque o peso do agro, aquele debate ainda está de pé, foi o maior debate... Você sabe qual é o maior debate da história do pensamento econômico brasileiro e da economia brasileira? Sabe qual é o maior debate? Qual que é o maior debate? E aliás, é o cara que me inspira a sair da vida empresarial e ir para a academia. Roberto Cochrane Simonsen. O debate Simonsen-Gudin. Gudin, é verdade. Esse é o debate. Aliás, é o debate que o grande André Lara Rezende... O André Lara Rezende, deixa eu fazer uma homenagem, é um dos 5 maiores economistas da história do pensamento econômico brasileiro. André Lara Rezende. Ele abre... É muito interessante você falar isso, eu falo porque ele foi, por conta da nova teoria econômica, ele foi cancelado por seus pares, e o que é um absurdo. Um absurdo, porque ele é um monstro. O André Lara Rezende, veja como ele tem... Ele abre esses livros novos dele, capítulo 1, ele resgata o debate... do Simonsen. Simonsen-Gudin. O André Lara Rezende teve a humildade, porque o Delfim falava, o Rego, se os meninos fossem ingleses ou americanos, já teriam ganho o prêmio Nobel. Pércio e o André. Pércio e o André. E tem um detalhe, eu falo porque eu organizei, em 87 você tinha quantos anos? Não era nem nascido. Você não era nem anjo, você era projeto de anjo, e você? Também não. E você? Nasci. 87. Tá. Em 87, eu organizei um livro que ficou por anos, literatura obrigatória, não por mérito meu, pelos caras que eu reuni, literatura obrigatória nos exames da ANPEC, que é o livro, o prefácio de Dilson Domingos Funari. Inflação inercial, teorias sobre inflação e o plano cruzado. Inclusive vendeu muito e eu fui reclamar com o Fernando Henrique que o Gaspariano me pagou 1 centavo de direito autoral. Aí o Fernando Henrique falou, eu amo o Gaspariano e o filho dele,
mas eu vou fazer esse registro aqui, eu perco a amizade da família, mas o Fernando Henrique falou: Zé Márcio, você não sabia que 2 pessoas vivem de direito autoral no Brasil? Jorge Amado e Fernando Gasparian. Porque ele não paga direito autoral, Fernando Henrique Modo. E Pela Paz de Terra. E aí, deixa eu falar uma coisa, como eu sou bom de profecia. Agora eu vou, ego trip, tá? Eu queria o artigo The End of For Big Inflation, Thomas Sargent. Falei, puta, esse artigo tem que estar no meu livro. Essa história eu conheço, é muito boa. É muito boa, eu contei lá para vocês, né? Aí eu descubro o telefone do Sargent, ligo com o meu inglês macarrone. Aliás, eu falo mal 5 idiomas, inclusive o português, né? Eu cometo erros crassos que eu já devo ter cometido. Não, não E cometeu, aí, não. professor, eu queria, não, e ele meio irônico. Mas eu falo, quiçá vocês ainda ganham. Eu fui meio demagógico e meio sincero. Quiçá, para que eu queria o artigo dele, quiçá, mas fui sincero, quiçá vocês ainda ganham o prêmio Nobel com esse programa de pesquisa, expectativa nacional. Profético. Aí eu citei o Fernando Pessoa, lembra? Ele também ele era fã, isso, mas não vou citar aqui para não cansar. O cara ganha. Não, eu estou falando isso. O Thomas Sargent, na minha conversa com ele, elogiou o André Lara Rezende, já conhecia lá, e eu acho que ele entrou, mas o Pecharida e o André Lara Rezende vão estar na coletânea. E por sorte dele, era o único empresário. Banqueiro. Era o único banqueiro, o único empresário. E ficou meia hora conversando com o Lula antes de... Ganhou o Lula. Mas o Walter Appel, do Banco Fator, é amigo do Lula, não? Muito, Então, muito. deve ter conhecido também nessa relação. Não, sem dúvida, sempre. Ele é muito bem lembrado. Walter Appel é figura, né? Walter Appel é uma figura. Marido da Leila. Grande Leila. Leila Assunção. Fala baixo, senão eu grito, né? É. E pai da Camila Appel, que também é outra. Você sabe que já umas 2 vezes eu fui com a Camila, eu tinha reunião lá com Kirchner e com o Lavanha. E eu estava levando o Banco Fator. E o Walter não teve problema de saúde, não pôde ir. E eu falei, Walter, mas tem que ter alguém do banco, né, dono do banco. E ele mandou a Camila. Aí a Camila, fomos para Buenos Aires. Camila que assessora o Bial. Camila assessora o Bial no programa dele e nos documentários. 2 documentários, um sobre o João de Deus e outro, não lembro agora, um documentário importante. Sobre a Xuxa. Vocês assistiram o documentário sobre a Xuxa? Teve um documentário sobre a Xuxa. Mas ele rindo. É bom, o documentário é bom. Vamos voltar aqui para Galípolo, Haddad. A salada russa. Galípolo, Haddad, Lula 2030. 2026 é Lula? É Lula. É Lula. Não tem a dúvida. Não estou entrando no mérito se eu gosto ou não. É Lula. Você tem dúvida que é Lula? Eu não sou analista política. Só se a indesejada das gentes aparecer, né? Não. Só. Fora disso, é Lula. Então, e você acha... Mas essa aproximação do Lula com o Galípolo não causa... Assim, Haddad não nutre expectativas, Boulos não nutre expectativas de serem sucessores do Lula? O Lula tem posso fazer uma crítica sincera, eu tenho que ter a honestidade intelectual. O Lula cometeu um grande erro, né? Que ele não preparou o sucessor, né? E quando ele era inevitável ele vou pôr a Dilma, que a Dilma não é páreo para mim, né? E aí ele combinou com a Dilma que ele ia voltar. E a Dilma falou, foi a Dilma. Eles tiveram uma conversa, sabe disso, né? A Dilma falou, pô, e aí ele não pôde. Lembra a Marta dizendo, pô, que sacanagem e tal. Bom, em política é assim. Mas ele não preparou o sucessor, até por precaução, né? Precaução e canja de galinha, não preparou o sucessor. E aí surgiu, porque ele é brilhante,
estupidamente inteligente, culto, honestíssimo, é um dos melhores quadros. Foi um puta ministro da educação, é o Haddad. Não é que o Lula preparou ele espontaneamente surge, é o principal nome, não tenha dúvida. Mas a derrota dele na prefeitura não pesa? Não, Conta? pois em política tem isso, não basta, como é que é? Não basta ser bom, tem que performar. E ele, por circunstâncias e política muitas variáveis, ele vem de uma derrota, muito bem lembrado, para o Dória, na reeleição à prefeitura, uma derrota que foi uma vitória e ir para o segundo turno, mas é derrota. E ele não podia ter perdido. No lugar dele, eu não disputaria de jeito nenhum. Ele tem um motivo, porque ele foi para o sacrifício, a quantidade de votos que ele levou para o Lula e como candidato a governador ajudou, porque a diferença foi pequena, né? Mais alguns dias o Bolsonaro... mas ele perdeu para o Tarcísio. Então ele perdeu para o sucessor da direita. Então, em política está assim, ele perdeu 3... É igual o Ciro, perde muito, entendeu? Perde muito. Então ficou a reputação. Agora, ele seria... Não sei se você está acompanhando na imprensa, mas tem um grito parado no ar, né? Crônica de uma trombada anunciada, que é Haddad e Galípolo. Galípolo é candidato à presidência em 30. E você quer que eu diga? Com grandes chances de levar. É jovem, é um cara de centro, porque é ex-banqueiro. Não é o Boulos. Ele não é o Boulos. Ele é o Galípolo. Faria Lima gosta dele, empresariado gosta dele, academia gosta dele, 90% da academia. É jovem, charmosíssimo. Você já teve algum episódio? Sim, já. Ele deu entrevistas pra gente aqui. Humilde. Não sei se ele é humilde ou se faz de humilde, mas ele faz lembrar o Juscelino. Lembra? Mas ele o tem Juscelino, não converse meia hora com o Juscelino que ele ganha você. Juscelino Kubitschek de Oliveira. Fala. Mário Covas também, né? Uma vez o doutor Ulisses falou isso do Mário Covas. Não deixa ele Não falar. dá meia hora que ele te conquista. Juscelino era assim. O Gabriel Galípolo, meia hora ele te conquista. Ô, professor, você está comparando o Gabriel Galípolo com o Juscelino? Não é fraco não, hein? E ele é filho de uruguaio, né? E uruguaio, no futebol e na polícia... Você sabe que o Gabriel era amigo do Pepe Mujica, sabia? De frequentar a casa? Ah, não sabia. Opa! O pai do Gabrielzinho foi Tupamaro. Por isso que teve que ir. Opa! O Gabrielzinho é uma figura. Vamos lá. Professor, numa matéria recente que fez um perfil seu, a Célia Gouveia Franco no Valor, uma bela matéria, e ela fala assim que você é um eclético. Sou um eclético. Mas a matéria ficou excelente não por minha causa, por causa da Célia. Pelos dois. Eu diria que você tem boas histórias e Célia é uma grande jornalista, fez uma matéria que vale a pena, quem não leu, vale a pena ler. O título é O Amigo de Todos. Do anjo ao demônio, né? Mas daí tiraram o anjo demônio na versão impressa, tiraram, né? Porra. Bem, aí... melhor, né? A minha pergunta é, hoje, quais anjos e demônios você tem conversado na política e na economia? Para onde você acha que está... A gente teve um encontro legado ontem, que participou o professor José Roberto, o Mendonça de Barros. O melhor professor de... Olha que eu tenho essa alcunha na PUC e aqui. Desculpa, vou citar Manfred Bach, vai te falar, o melhor professor de economia brasileira que ele teve, mas o melhor professor de economia brasileira de todos os tempos, economia brasileira, de todos os tempos, de todas as... José Roberto Mendonça de Barros. Você conversou com ele há pouco tempo? Conversa. Foi meu professor na graduação. E estava Maílson, e ele, a questão, a conversa, um jantar, enfim, a conversa em torno da questão fiscal.
Maílson muito preocupado, o ministro Maílson muito preocupado, dizendo que tem um problema sério aí na frente. O professor José Roberto preocupado também, não tão pessimista quanto Maílson, estava Bolívar Lamounier mais pessimista que todos, como ele diz, eu sempre tenho que estar mais pessimista. Mas enfim. Interessante, deixa eu só fazer, ao mesmo tempo, faço uma homenagem ao Bolívar, Lamounier. Interessante como um grupo da mesma geração, da mesma sala, em Minas, tudo com ar. Bolívar, Edmar, Alquimar, tudo. Alquimar estava no jantar também. O Alquimar, encontrei ele em Higienópolis, ele mora em Higienópolis também. Bolívar, Edmar, Alquimar, Vilmar Faria, e estou esquecendo mais um, 2, 3, tá? Todos, Bolívar, Edmar, Alquimar e Vilmar, da FACE, Faculdade de Administração e Ciências Econômicas de Minas, a geração, veja, Edmar, a Academia Brasileira dele, Edmar Lisboa Baixa, um monstro, né? Edmar Lisboa, Alquimar, Vilmar e o Bolívar em sociologia. E Bolívar colocou uma coisa que é o seguinte, ele falou, existe um problema urgente que tem que ser, nós já perdemos todo o timing. Agora tem que agir o governo, enfim, tem que entrar as forças políticas, a elite econômica, intelectual, enfim, tem que se organizar, porque... Isso vai ser feito, é o seguinte, ó, eu vou falar o que eu estou pensando. Se é verdade que o Lula vai ser reeleito, vai ser apertado na hora H, mas é o Lula. Aí é o último dele. Aí o Lula vai pegar a questão fiscal a sério, entendeu? A sério. Veja, você reparou que a taxa de juros está altíssima, está mais alta do que da época do Roberto Campos Neto. Roberto Campos Neto fala isso com os amigos, ele, enquanto os amigos fala, a minha era assim, mas você via o Lula reclamando? Não é estranho? Não é estranho? Tá. Então eu vou dizer uma coisa. Há um gap temporal. Se você agora é política, não é política econômica. Se você reduz a taxa de juros agora, isso eu estou falando, tá? Não é que eu ouvi do Gabriel Galipo. Se você reduz a taxa de juros agora, que é bom para a economia, para o processo eleitoral está muito longe. Então, fazendo política monetária com um bias de política mesmo, partidária e eleitoral, é bom você começar a reduzir maio do ano que vem, junho, julho, a eleição é em outubro, né? Agosto. Aí você reduz para valer. Aí você pega o benefício entendeu? Então tem alguma coisa aí. E o Lula não está reclamando. Está reclamando? Não está. Quanto está a taxa de juros? Quanto está a Selic? 15. Então, agora, quem você acha que vão ser os personagens centrais em 2026? Qual é o cenário que você traça? Você está vendo Ciro agora? Essa semana, a briga do Ciro, o Ciro sendo apoiado no Ceará por um bolsonarista, a Michele batendo, os filhos do Bolsonaro brigando com a Michele. É o seguinte, o Ciro dessa vez vai ganhar, porque é Ceará, né? Ceará não tem para ninguém, é Ciro. O Ciro é uma legenda, né? O Ciro Gomes é uma legenda. O Ciro é preparadíssimo, o Ciro é honesto. Você vai dizer, não sei, é honesto. Você pode dizer a frase do Jorge Benjor, né? Malandro que é malandro, é honesto, nem que for por malandragem. Não sei quais as razões dele ser honesto, mas ele é honesto, o Ciro. E é inteligentíssimo. Tem um gênio terrível, né? Eu gosto de conversar com o Ciro, que eu me sinto normal, né? Depois da...